porque existem as instituições que entregam esse ensinamento e algumas têm o respaldo da loja branca, que é a verdadeira loja branca, né? Não é aquela que se diz branca, é a que realmente é. Algumas instituições tiveram o respaldo dos mestres, dos verdadeiros mestres, e outras não. E esse é o caso dessa escola que você comentou aí. Não tem o respaldo dos verdadeiros mestres. Por isso, a gente que tem um pouco de sensibilidade sente isso. Sente alguma coisa. Às vezes, muitas vezes não se sabe o que é, mas se sente. E então a escola que teve o apoio que foi criada pelo mestre da Loja Branca é o movimento gnóstico. Foi. Mas perdeu também o apoio. Perdeu porque alguns erros, muitos erros dos próprios integrantes, a gente mesmo, né? Porque nós também fizemos parte. Esse outro cidadão que está aí também fez parte dessa escola. E é assim mesmo, em todas as épocas surgem escolas verdadeiras e elas duram um tempo. Nesse caso aqui dessa escola, ela durou 50 anos. Durou 50 anos, assim, bem contado, né? E então essa escola perdeu o apoio, perdeu o respaldo, foi retirada a força dessa escola e ela termina. Sem energia, sem essa força, a escola não funciona. Então, ela foi desligada e perdeu o respaldo, então a força deixa de fluir e a escola vai cair em entropia, vai em decadência. E isso acontece em todas as épocas. Muitas escolas perderam no passado, isso aí sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Existem escolas que florescem por um tempo e depois desaparecem. A gente conhece aí, todos nós conhecemos histórias lá do passado, de mestre tal, mestre tal. O próprio budismo. O budismo foi uma escola que foi uma escola autêntica, respaldada pela Loja Branca. Um tempo. Depois ela também perdeu essa força e também caiu. Então vem outro mestre. E em todas as épocas vêm mestres para renovar o ensinamento, que o ensinamento deteriora. Então surge um mestre para renovar, para reescrever o ensinamento, que vai escrever o mesmo, só com pureza, né? Ele vem para purificar. E então aí a escola perde o apoio e cai em decadência. E esse avatar que vem, ele vem para restaurar a ordem, para reorganizar o ensinamento, tirar o que sobra e colocar o que falta, porque a inconsciência de nós, a nossa responsabilidade como instrutor é muito grande. Então, por falta de prática, os instrutores começam a entregar coisa que não está no script, vamos dizer assim, e começam a retirar coisas que está. Então, o ensinamento perde a pureza e já não serve mais.
Então é desligado. E isso acontece sempre. E nós temos que estar ligados, porque agora nós estamos presenciando uma transição, que a transição, na verdade, já passou. Nós estamos já, né, essa escola aqui, esse conhecimento em si mesmo, tem 30 anos. Foi criada por ordem do mestre Rabolu em 1992. E já por essa época já estava previsto que a outra escola sairia, perderia o apoio e se extinguiria, né? Ela se extingue normalmente, naturalmente se extingue uma escola. Então, essa última escola que nós fizemos parte, o Nereu, o Birajara e o Marcelo, essa escola perdeu o apoio. E já estava esse grupo aqui já estava criado para substituir. Então nós estamos presenciando essa transição. E então no ano 2000 a escola foi extinta. Foi extinta assim que ela foi desligada, né? Então foi perdendo a força e os integrantes perdem o ânimo e saem fora, se desligam da escola, porque não tem a força. Então, foi o caso, o nosso caso, eu particularmente, perdi a força, perdi o ânimo e saí. Foi porque nós não tínhamos mais, a escola não era provida mais com a força da loja branca. Então, foi sintetizado todo aquele ensinamento e é esse aqui, esse resumo que nós temos aqui, essa síntese. Foi sintetizado pelo mestre Rabolu, que é o discípulo número 1 do mestre Samael, que criou a escola antiga, e entregou a ele, quando ele despertou a consciência, ele entregou o bastão, vamos dizer assim, né, ao mestre e se retirou. Entregou ao mestre Rabolu e se retirou. E o mestre Rabolu levou a escola até onde deu, até o ano 2000. Lá, então, ele se retirou também e deixou essa síntese aqui com alguns instrutores da confiança dele, da Colômbia, e ele então formou esse grupo aqui por ordem do mestre. E o conteúdo foi o mestre que deu. O mestre Rabolu entregou esse conteúdo e é esse o conteúdo. Não há outro conteúdo, não há que acrescentar e nem tirar nada. Então nós precisamos seguir esse conteúdo. Então a nossa responsabilidade como instrutor é muito grande. Se nós, por falta de trabalho, por falta de compreensão, não entregamos o ensinamento completo, já misturamos com outra, agregamos alguma coisa e tiramos alguma coisa, já o ensinamento já não é puro, já não serve. Porque o ensinamento, para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, o conteúdo é esse. Quem sabe, quem pode nos dizer, é um mestre que chegou à autorrealização. Não é um intelectual, não é ninguém mais. Então foi isso que aconteceu, mais ou menos. É um resumo rápido assim do que aconteceu. E essa escola aqui, esse grupo também um dia vai se extinguir. Nós somos os responsáveis. Vamos ver até quando, né? Até quando ele vai continuar em atividade. Desculpa interromper, o áudio está muito ruim, acho que alguém está com o microfone aberto, interferindo no som. Acho que é o Bira, não é o Bira? Aí, pronto. Fechei o microfone. Melhorou agora. Fechei o microfone do Bira, depois se o Bira for falar, ele abre.
Então, é assim que acontece. E a nossa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade do instrutor é muito grande. Então, o que acontece é por falta, muitas vezes, falta de prática. De que a pessoa pratique e experimente, comprove e continue entregando um ensinamento puro, completo. E o que aconteceu foi mais ou menos isso aí. O que acontece sempre é isso aí, por falta de pureza no ensinamento, por falta de fidelidade. Então, nós não vamos ser uma exceção. Todo ensinamento, em toda época, cai em decadência. E esse aqui não vai ser, nós não vamos ser uma exceção. É isso aí. Se quiser falar alguma coisa, alguém quiser falar, perguntar aí. Nereu quer falar alguma coisa? Não? Eu teria dado continuidade, né, a Samael. Agregou muitas coisas assim, e são até as obras, os textos, quando a gente vai ler, tu nota que não tem uma profundidade assim. Qualquer um poderia ter escrito aquilo. Parece uma pessoa comum e corrente assim, falando coisas bonitas, tal. Não tem a luz assim, uma profundidade de alguém com consciência mesmo. É isso aí. E fora coisas bem, como eu vou dizer assim, mais grotesca, né? bem polêmicas, assim. Eu já vi falas, por exemplo, sobre a venerável loja negra, nesses termos, né? Será que a loja negra é venerável? Eu já vi isso nessa instituição, então isso começou a me deixar encucado, né? Uhum. E questionar a autenticidade, o respaldo superior e tudo mais. É isso aí, o caso é esse, que precisa do respaldo. Sem o respaldo superior não funciona nada, nenhuma prática que se pratique não funciona. A morte psicológica não funciona, não dá resultado, porque a Mãe Divina, nossa Mãe Divina, não trabalha, não respalda traidor. Porque a pessoa que está numa escola assim é um traidor. Então a Mãe Divina não trabalha. Ela não trabalha porque ela não é cúmplice de delito nenhum. Já também nenhuma prática funciona, a transmutação sexual não funciona. A pessoa pode trabalhar sem derramar energia, mas não funciona. Não atua, porque o pai interno, a mãe interna também não atua. Porque eles não são cúmplices. O que eles fazem internamente, a gente tem percebido isso, é mostrar uma escola autêntica. Como, por exemplo, este grupo aqui. A pessoa que está lá sincera, procurando, realmente, ela é sincera, está procurando se conhecer, está procurando fazer um trabalho, o que eles fazem, o pai interno da pessoa e a loja branca é mostrar. Essa aqui é a escola. Mas muitas pessoas não entendem isso e ao invés de abandonarem a outra escola, eles apenas agregam mais uma. Agregam esta. E talvez fique até em segundo plano esta escola, o conhecimento de si mesmo. Talvez fique em segundo plano. Mas a pessoa, muitos não se desligam da outra escola. Isso se torna grave para a pessoa. Que ela continua ligada, então ela está misturando forças. Quando se mistura força, surge uma terceira força. E essa força não é positiva, é destrutiva. Essa terceira força que surge
união dessas duas forças, que a pessoa está aqui e está lá. Ela está misturando, aí surge uma terceira força, né, que é negativa, já é prejudicial. Então, o que a gente tem percebido é muitas pessoas chegam para nós e comentam que conheceram tal escola e tal, outra e tal, mas não se dão conta de que o que o Pai Interno fez, a Loja Branca fez, foi mostrar a verdadeira escola para quem está procurando, para quem é sincero, realmente sincero. Eles mostram a escola verdadeira. Mas é muito difícil a pessoa compreender isso. Precisa fazer muita... A pessoa deve orar, né? Deve orar e perguntar. Perguntar ao Pai Interno. Aonde está? O que é? Onde eu devo estudar? Com quem devo estudar? E esse foi o nosso caso. No meu caso, particularmente, foi assim. Quando terminou a escola lá, o movimento gnóstico, a gente foi procurar em outros lugares, na internet, foi procurar um monte de coisa. E aí esse grupo aqui não aparecia de jeito nenhum. Ele estava já na internet, já tinha muitas conferências do Guilherme, mas para mim não aparecia nada, porque eu estava ligado a outras escolas, estava procurando, mas eu procurava uma escola, eu procurava algo que fosse respaldado. Eu sabia que devia existir essa escola, mas não sabia qual era, mas estava procurando. E nessa procura, a gente olhava vídeos de muitos, lia artigos, enfim. E uma hora deu um estalo. E aí eu resolvi que não ia mais olhar vídeo de ninguém, não ia ler mais nada de ninguém, e apenas ouvir os áudios e vídeos do Mestre Samael, que é o que tinha bastante, né? Porque esse eu dizia, e digo ainda, né, que a voz dele seria impossível alguém falsificar. Agora já até pode, né? Mas naquela época não era possível ainda falsificar a voz. Então eu escutava só a voz dele. E orando e perguntando internamente onde é que estava essa escola. E isso demorou 3 anos. 3. Nessa busca de encontrar a escola verdadeira, que eu sabia que existia. Sabia sim, tinha a compreensão que devia existir, né? Então isso demorou 3 anos em oração aqui em casa, era de manhã e de noite. Eu conto isso, não é para se enaltecer nada, eu conto para animar as pessoas, para levar uma compreensão, né? Para que a pessoa chegue a uma compreensão. Então foi 3 anos de oração aqui em casa, de manhã e de noite, perguntando, e na hora de dormir também. Chegou um dia, mostraram, apareceu na tela do computador, apareceu um vídeo, e eu já não clicava em vídeos outros, não olhava vídeos sobre isso de ninguém. E esse vídeo eu fui impulsionado a clicar. E quando eu cliquei, eu sabia já na hora que eu comecei a ouvir, eu já sabia que era essa a escola autêntica. Aí entrei em contato com a pessoa que estava aí no vídeo, né? Aparecia o nome dele. Eu procurei no Facebook, encontrei ele, escrevi pelo Messenger, e no mesmo dia ou no outro dia ele respondeu e já estava em contato com o pessoal da Colômbia, tudo.
E aí então, para mim, eu já tinha a certeza que era essa a escola autêntica. Não tinha dúvida mais. Porque não foi só um vídeo, mas foi algumas mensagens internas também, né? Eu já sabia que era essa a escola autêntica. Então, primeiro nós temos que nos desligar de outras escolas pseudo, essas escolas que, na verdade, são do outro lado, né? São da mão esquerda. E foi assim que eu encontrei esse grupo aqui, sozinho. Não foi ninguém de Colômbia, de lugar nenhum que disse, vê esse vídeo. Não, não foi. A resposta veio aqui. E aí eu tinha certeza já que era essa a escola. Então a escola precisa ser autêntica. Se não for autêntica, não serve para nada. Serve para levar para o abismo. Para empurrar, porque nós estamos com o pé no abismo, então é só dar um empurrãozinho mais e vai, né? Então, é isso aí. Foi assim. Mais ou menos assim. Um resumo, né? Um pouco.